Bom dia a todos. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez reunidos nessa casa que nos acolhe, nessa casa que nos ampara. Antes de começar a reunião, nós temos um aviso do encontro de medicina espiritual deste ano de 2020 e o tema é fluido benéfico e curador. Será no dia 6 de dezembro, no domingo, das 9 às 11h30. Vocês entrem no site e vamos acompanhar, como todos os anos nós fazemos. É um encontro de medicina espiritual muito importante. Com certeza estaremos juntos. Vamos orar, pedir a proteção aos amigos espirituais, que nos coloquem totalmente reflexivos para esse momento. Vamos envolver nossa querida companheira Daniele Bittencourt, que trará a exposição da manhã de hoje, que possamos, Senhor, sair daqui mais fortalecidos do que chegamos, e onde estivermos, recebermos todas essas informações que nos serão trazidas. E assim pedimos a permissão para dar início à nossa reunião. Graças a Deus. Conosco, Daniele Bittencourt. Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco, hoje e sempre, nos amparando, nos apoiando, acalentando a todos nós nos momentos de dificuldade, mas, sobretudo, iluminando nossos caminhos, na fé, no amor e na perseverança. Amigos, a obra de Humberto de Campos, A Boa Nova, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos relata, no capítulo 3º, como foi o início do processo da escolha por Jesus dos seus discípulos. Conta-nos, Humberto de Campos, que Jesus, depois de ter passado por Nazaré, descansado em Caná, se encontrava nas vizinhanças de Cafarnaum. Lá chegando, Jesus foi ao encontro de alguns pescadores e convidou Simão e André, filhos de Jonas, homens, portanto, simples pescadores, que trabalhavam ali na lida diária para o sustento de suas famílias. Jesus os convidou para segui-lo e, portanto, se tornarem seus discípulos. Se encaminhando ainda para o centro de Cafarnaum, já com Simão e André juntos, Jesus se dirigiu a uma coletoria. E lá chegando, foi diretamente a um homem, o coletor de impostos, chamado Levi, e falou: Levi, o que fazes? E Levi respondeu: eu recolho os impostos do povo em nome de Herodes, os impostos devidos a Herodes. E Jesus retrucou: queres vir comigo para conhecer e recolher os bens do Senhor? Levi, então, envolvido por aquele magnetismo, pela força daquele olhar e pela força daquelas palavras, disse: sim, Senhor, eu o seguirei. Os publicanos, portanto, como Levi, eram homens que, naquela época, eram devidamente execrados pelos judeus. E eles eram defenestrados, execrados pelos judeus, porque recolhiam os impostos devidos a Roma, né, e ainda assim ficavam com parte daquelas quantias que eram arrecadadas. Os judeus viam os publicanos como pessoas indignas, mas não somente os publicanos. Os judeus também consideravam indignos, execráveis, aqueles com quem os publicanos mantinham qualquer tipo de intimidade. E vejam vocês que, a despeito de todas essas características que os publicanos traziam aos olhos dos judeus da época, Jesus olhou para Levi, olhou para aquele coletor de impostos e, com toda a sua bondade, com todo o seu amor, viu em Levi
um fragmento de Deus. E por identificar nele, como em todos nós, um fragmento de Deus, Jesus, com seu olhar bondoso, seu olhar acolhedor, seu olhar protetor, convidou Levi para segui-lo e se tornar, portanto, um de seus discípulos. Começamos as reflexões dessa manhã falando de Levi, porque o tema da nossa conversa de hoje, ele está exatamente no Evangelho de Mateus. Levi, depois, mudou seu nome para Mateus, e aquele publicano, aquele coletor de impostos, aquele homem que naquela época era completamente detestado pelos judeus, se tornou um dos grandes evangelistas. A passagem de hoje está no Novo Testamento, no capítulo 6, versículos 22 e 23. E fala-nos o seguinte: a candeia do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Porém, se o teu olho for mau, teu corpo inteiro estará em treva. Portanto, se a luz que há em ti é treva, quão grande treva é? Amigos, à primeira vista, ler essa passagem a mim causou um pouco de preocupação, porque aos meus olhos, olhos ainda muito necessitados de crescimento, de bondade, né, de pureza, de amor, foi difícil a primeira leitura compreender o que de fato Jesus quis dizer nesses versículos 22 e 23, que constam também do Evangelho de João. Mas depois de apacentar o coração e tentar refletir, não com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma, do espírito, foi possível identificar que a essência dessa passagem é que o olhar, na verdade, ele carrega o que trazemos na nossa alma. Os nossos olhares refletem o tanto de bondade, de amor, de carinho, de acolhimento, de benevolência, de indulgência que carregamos em nossas almas. E por isso, os nossos olhares, os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Porque se os nossos olhos forem bons, nós somos bons. Se o nosso olhar for benevolente, nós somos benevolentes. Se o nosso olhar for indulgente, nós conseguimos ser indulgentes. E Jesus, como sempre, né, como bem diz no Livro dos Espíritos, se quisermos encontrar a perfeição, que olhemos Jesus, ao ver aquele publicano, ele não viu um coletor de impostos. Ao olhar para Levi, ele não viu um homem que era malquisto pelos judeus da época. Ao olhar para Levi, Jesus não viu, sequer se preocupou com o que causaria aos outros o convite para que Levi o seguisse. Porque Jesus ali viu em Levi, que se transformaria no evangelista Mateus, um fragmento de Deus. Todos nós carregamos em nós a centelha divina. Todos nós carregamos em nós a consciência da lei divina. E se todos nós temos a lei de Deus em nós, todos nós temos um fragmento de Deus em nós. E não somente com Levi, Jesus assim enxergou, né? A história nos conta, o Novo Testamento nos conta, a literatura espírita nos conta inúmeros outros exemplos, alguns de pessoas que se tornaram anônimos e outros de grandes espíritos que devem ou deveriam servir de referência para as nossas reflexões cotidianamente. Jesus, por exemplo, não viu em Maria Madalena nada de ruim. Ao contrário, Jesus viu em Maria Madalena um fragmento de Deus. Jesus viu na mulher adúltera
fragmento de Deus. Jesus vê em cada um de nós um fragmento de Deus. Jesus viu em Zaqueu um fragmento de Deus. Zaqueu, aquele cuja história consta nos evangelhos de Lucas, de Mateus e de Marcos. Zaqueu, aquele cujo fragmentinho da história está no nosso evangelho segundo o Espiritismo. Zaqueu, cuja história consta também no livro A Boa Nova. No capítulo 23 do livro A Boa Nova, Humberto de Campos nos conta como foi o encontro de Zaqueu com Jesus. Conta-nos Humberto de Campos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, que Jesus, tendo entrado em Jericó, adentrava a cidade, e nessa cidade vivia Zaqueu. Zaqueu era, à época, um dos principais homens da cidade, um dos homens mais ricos, mais poderosos. Zaqueu, como Levi, era também um publicano, um coletor de impostos. Mas Zaqueu, ao ouvir falar sobre Jesus, ao tomar conhecimento sobre aquele homem que tanta bondade distribuía, né, que tanto carinho entregava, que tanto amor emanava, Zaqueu estava ansioso para ver Jesus. Zaqueu queria olhar Jesus. Zaqueu queria descobrir quem era aquele homem, mas ele não o conseguia ver, porque havia muita gente em volta de Jesus. E Zaqueu era um homem de pequena estatura. Zaqueu, então, correu adiante da multidão e, conseguindo transpor todas aquelas pessoas, ele se dirigiu a um sicômoro, uma árvore pequena, e lá subiu. E, tendo subido, Zaqueu conseguiu ver Jesus. Lá estando, envolvido por tanta emoção, por poder olhar o Mestre, por poder identificar aquele homem que era uma fonte inesgotável de luz e amor, qual não foi a surpresa quando Zaqueu, envolto por toda aquela emoção, nota que Jesus levanta os olhos, o vê e diz: desce, Zaqueu, que hoje eu vou dormir na sua casa. Zaqueu, então, desce depressa, absolutamente envolvido, emocionado, né, impactado por ter sido visto por Jesus. Aquele publicano que correu à frente da multidão, ansioso por ver Jesus, ansioso por enxergar Jesus, porque aquele publicano já conseguia olhar em Jesus toda a bondade, todo o amor, toda a benevolência, que muitos outros daquela época não eram capazes de enxergar. E a emoção de Zaqueu foi ainda maior ao se perceber visto por Jesus. Porque Jesus, tal como fizera com Levi, não levava em consideração se Zaqueu era rico ou não, se Zaqueu era acolhido e aplaudido pelos homens da época ou não. Jesus simplesmente viu em Zaqueu um fragmento de Deus e, portanto, se convidou, né, para repousar na casa de Zaqueu. Naquele momento, todos aqueles homens que acompanhavam, né, Jesus e aquela multidão que o seguia, ficaram todos muito incomodados. Afinal, como assim? Jesus pretendia repousar na casa de Zaqueu. Zaqueu, que aos olhos de todos era um homem muito ruim, né? Era um homem que retirava o dinheiro dos judeus da época. Entretanto, Zaqueu olhou para Jesus e disse: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade de tudo que eu tenho. E para aqueles que eu tiver feito algum mal, eu vou retribuir e vou pagar-lhe o quádruplo do que eu possa ter feito. E então Jesus olhou para Zaqueu e disse: hoje entrou a salvação nessa casa,
porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vejam, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, porque Jesus veio salvar a todos nós e continua até hoje nos salvando a todos nós. A literatura espírita nos revela que o Zaqueu estava muito ansioso por esse encontro com Jesus. Zaqueu, ele ansiava, né, ele estava envolto por um misto de expectativa e angústia, porque ele sabia como ele era visto pelos homens daquela época. Mas Zaqueu também sabia, aos olhos de Zaqueu, o encontro com Jesus seria o melhor de todos os momentos da sua existência. Zaqueu tinha consciência que ao encontrar Jesus, ao ver Jesus, sua vida mudaria. Naquela época, muito se falava sobre Jesus. E Zaqueu reconhecia que as notícias daquele homem, que era um mensageiro de amor, de carinho, de esperanças, aquilo era tão disruptivo, aquilo era tão diferente do que se via na sociedade da época, que aquele homem, aquela persona, enchia os olhos de Zaqueu de esperança, enchia os olhos de Zaqueu de oportunidade, enchia os olhos carentes de amor de Zaqueu de desejo de ser acalentado, porque Zaqueu ansiava muito por amor e carinho. Porque, como disse, e repetiremos ao longo dessa nossa conversa, aos olhos do povo da época, preconceituoso, pouco carinhoso, materialista, Zaqueu era um homem que não merecia nenhum tipo de atenção que acalentasse. O coração de Zaqueu, portanto, conta-nos a literatura espírita, clamava por amor, clamava por amizade, clamava por entendimento, clamava por compreensão. E aqui cabe uma breve reflexão. Quantos de nós clamam por carinho, por compreensão, por amizade, por entendimento? Mas quantos de nós deixamos de entregar no olhar, ou por conta do nosso olhar, carinho, compreensão, amizade, entendimento? Estamos falando aqui da época de Jesus e, com certeza, talvez seja mais envolvente, né? Talvez toque mais profundamente os nossos corações, se não adentrar nas questões do cotidiano. Mas é muito importante deixarmos as perguntas em aberto, para que cada um de nós possa refletir se não temos um pouco de Zaqueu em nós, ou muito, mas também se não temos muito dos judeus da época em nós, que julgamos, que condenamos, que afastamos, que defenestramos, sem sequer conferir um olhar de amor, que é o que desejamos receber de todos. Enfim. Então, como nos conta a história, Zaqueu, ansiando por amor, ansiando por ser acolhido, se sentiu ainda mais envolvido por perceber que aquele homem, Jesus, comia com pescadores. Jesus era acompanhado por um publicano como ele. Então Zaqueu percebeu que era possível ele ser acolhido, era possível ele ser amado. E assim, com as lágrimas cheias de emoção, ao ver que os seguidores de Jesus eram tão díspares, Zaqueu partiu para encontrar Jesus.
E vejam vocês que, como nos conta, desejoso de ver Jesus, desejoso de olhar Jesus, Zaqueu correu à frente da multidão. E aí vale mais uma vez as nossas reflexões. Para vermos Jesus, é preciso correr à frente de todos. É preciso que nós nos movimentemos. Não é possível encontrar Jesus, não é possível ver Jesus se continuarmos estagnados onde estamos, esperando que o acontecimento se dê. É preciso, sim, que nós nos movimentemos. É preciso correr à frente da multidão. E Zaqueu, aquele publicano, aquele homem rico, assim o fez. Correu à frente da multidão. E não somente correu à frente da multidão, Zaqueu passou à frente de todos. E após ter passado à frente de todos, Zaqueu subiu no sicômoro e assim ele conseguiu ver Jesus. Ao ver Jesus, Zaqueu se emocionou ainda mais, porque Jesus, aos olhos de Zaqueu, parecia um príncipe materializado. Jesus, aos olhos de Zaqueu, estava envolto numa diáfana claridade. Era pura luz. Jesus, aos olhos de Zaqueu, era a maior de todas as belezas que aquele homem já pôde ver. Aos olhos de Zaqueu, Jesus era o que havia de melhor no mundo. Enquanto, a gente sabe, quantos outros não conseguiam ver Jesus como ele era. Jesus, então, caminhava. E Levi, o coletor, o publicano, chama a atenção de Jesus e fala: Jesus, aquele ali é Mateus. Jesus, então, levanta os olhos, fita Zaqueu. E naquele momento, aquela potência luminosa de olhar, aquele olhar de amor, bondade, esperança, carinho, benevolência, indulgência, envolve o publicano. E Zaqueu percebe como se a vida passasse num filme, em breves segundos na cabeça dele. A emoção, então, envolve Zaqueu, e é impossível não pensar nisso sem se emocionar também. Né? Imaginar o mestre nos olhando, imaginar o tamanho daquela força direcionado para nós. Mas isso a gente pode receber todos os dias. Basta caminhar para Jesus, buscar Jesus. Zaqueu, então, ao perceber o olhar de Jesus, reviu-se completamente. E, de repente, como se não fosse possível ainda maiores emoções, Zaqueu ouve a voz meiga, doce e forte de Jesus falando: apressa-te, Zaqueu, por hoje eu ficarei na sua casa. E aí aqui a gente percebe mais uma vez a simbologia dessa palavra, dessa passagem, a importância do olhar e a direta conexão desses episódios com o tema do nosso estudo de hoje. Porque Zaqueu correu à frente de todos, subiu no sicômoro para ver Jesus, mas Jesus mandou ele descer. Descer para recebê-lo. Porque não é possível permanecer no alto se pretendemos ver Jesus. Não é possível ver Jesus com o coração cheio de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Não é possível. Para vermos Jesus, é preciso que cada um de nós desça dos nossos altares, criados por nós mesmos. É preciso que cada um de nós abra mão de toda essa materialidade que nos prende e nos ancora.
É preciso, portanto, mudar o nosso olhar para o mundo, o nosso olhar do mundo, para que possamos encontrar Jesus. Porque só assim, só quando conseguirmos fazer do nosso olhar amor, bondade, esperança, benevolência, indulgência, será possível, de fato, sermos candeia do nosso corpo. Será possível, de fato, nos tornarmos inteiramente luminosos, como diz Mateus na passagem do capítulo 6. Conta-nos ainda Humberto de Campos que, como falamos momentos antes, né, que os discípulos ficaram muito impactados. Como assim? Logo ele, um homem indigno, um homem rico. Você, Jesus, não dizia que não era possível um rico entrar no reino dos céus? Mas Jesus não via nada disso. Porque, na realidade, Zaqueu era um injustiçado pelos homens, mas jamais o seria por Jesus. Zaqueu, então, sabendo que o mestre convocava a todos para abrir mão das riquezas, sabendo que o mestre de amor orientava a todos que buscassem a simplicidade e a pureza, sabendo que o mestre dizia que era difícil um rico entrar no reino dos céus, Zaqueu, já em sua casa, já recebendo Jesus e seus discípulos, falou: Senhor, é verdade que tenho sido observado. Vejam, Zaqueu disse: eu tenho sido observado como um homem de vida reprovável. Era assim que os homens da época o viam. Mas continuou Zaqueu: mas, desde muitos anos, venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam na vida. Zaqueu fazia dos próprios ganhos uma forma de ajudar o próximo. E continua: compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Zaqueu, fácil desemprego, oportunizava aos homens o alimento pelo cultivo de animais e da terra. E continua: até de Jerusalém, muitas famílias vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. Os servos da minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Veja que bonito. Os servos de Zaqueu encontravam nele a disposição de os servir. Nada de humildade, nada de orgulho, nada de vaidade. Jesus então disse: regozijo-me contigo, porque todos nós somos servos do nosso Pai. Todos nós. Todos nós devemos servir ao Pai. Todos nós devemos servir aos outros. Porque não há diferença para o Pai. Porque todos nós carregamos em nós a centelha divina. E mais uma vez aqui, cabe refletir. O que cada um de nós, quando olha para o outro, enxerga? O que estamos enxergando na pessoa que passa ao nosso lado da rua? O que estamos enxergando quando vemos notícias do jornal? O que estamos enxergando quando convivemos com alguns colegas da vida íntima ou do trabalho? Quantas vezes o nosso olhar julga sem
ter a menor base de avaliação do que, de fato, aquele irmão está fazendo, está necessitando, está vivendo. Quantas vezes o olhar nosso, e acaba sendo confirmado como o olhar da nossa sociedade, condena classes, pessoas, profissões, sem sequer conhecer o que ocupa a mente de cada um desses irmãos, porque somos todos irmãos. Quantas vezes injustiçamos pessoas que não conhecemos, mas porque nos entendemos, o nosso olhar, a nossa forma míope, talvez, de enxergar, nós nos entendemos capacitados para colocar cada um deles, cada um daqueles, nas nossas caixinhas de indignidade. É preciso que entendamos que todos nós estamos juntos. Todos nós somos iguais. Todos nós carregamos as mesmas dificuldades. Cada um à sua maneira. É preciso que compreendamos que todos nós carregamos Deus em nós. Todos nós temos a lei de Deus em nossas consciências. Seja um homem simples ou um homem rude. Seja um homem rico ou um homem pobre. Todos trazemos Deus em nós. E ainda continuando no relato de Humberto de Campos sobre Zaqueu, ele nos fala que, no dia seguinte, os discípulos se reuniram, saíram para continuar a sua peregrinação, seguindo o mestre. Zaqueu deixou a casa e passou a ser um integrante da comitiva de Jesus. Os livros, no entanto, encerram a história de Zaqueu nesse episódio, no momento em que Zaqueu se compromete a entregar metade de tudo que tinha e seguir o Senhor. Mas, como essa doutrina é magnífica e sempre há mais, Ivone Pereira, no livro Ressurreição e Vida, ditado por Tolstói, aquele grande escritor russo, nos traz a continuação do que aconteceu com esse grande personagem da história e da convivência de Jesus. Tolstói nos conta que Zaqueu nunca mais abandonou Jesus. Ele nos relata que já na erraticidade, Tolstói já na erraticidade, teve oportunidade, pela conexão de pensamentos e vibrações, de se ver diante de Zaqueu, num ambiente em que aquele homem contava a sua história, pregava. Tolstói nos conta, e aí já o relato de Tolstói conforme as palavras de Zaqueu na erraticidade, que logo após o Calvário, Zaqueu buscou os apóstolos, porque ele gostaria de se unir àqueles homens que tinham por missão propagar as palavras de Jesus. Mas, conforme o próprio Zaqueu disse, nenhum deles sequer prestava atenção em minha insignificante pessoa. Não me olhavam, não me viam, e eu temia importuná-los, dirigindo-lhes a palavra. Veja, Zaqueu era ignorado, mas ainda assim, em sua tamanha humildade, ele não tentou importuná-los. Zaqueu diz que então se recolheu, mas que jamais desanimou, e continuou a seguir discretamente os discípulos. Um dia, no entanto, decidiu ir a Jerusalém para ver aquele que tanto se falava. Zaqueu buscou Saulo, já convertido em Paulo, aquele homem que havia determinado o apedrejamento de Estevão, aquele homem que correu de todas as formas atrás de Jesus, contra Jesus,
foi um antagonista feroz de Jesus, mas que, dirigindo-se na estrada para Damasco, foi convocado por Jesus para segui-lo e imediatamente se transformou. Zaqueu já sabia que Saulo havia se transformado em Paulo de Tarso. Zaqueu já sabia que aquele homem, que fora também muito rejeitado por todos, pregava as palavras de Jesus. Então, Zaqueu contava: se, no entanto, essa aparição de Jesus para Paulo fez a redenção de Paulo, de certo modo contribuiu para a minha definitiva estabilidade na doutrina do Mestre, porque daquele dia em diante tudo se modificou na minha vida. Nunca mais deixei Paulo até hoje. Vejam, Zaqueu abriu mão de tudo que era dele para seguir Jesus. Zaqueu era ignorado pelos discípulos e ainda assim continuou buscando Jesus. Zaqueu, quando soube de Paulo, foi buscar Paulo para ouvi-lo. E nunca mais deixou de seguir Paulo. E continuava Zaqueu: em vez de só ouvir falar do Mestre, pus-me a falar eu mesmo dele e da sua doutrina, que teoricamente eu já conhecia bastante. Já conhecia dos seus atos, das maravilhas que operara por entre os doentes, os pecadores, os desgraçados, pois eu o conhecera e estava devidamente informada a seu respeito. E se não curei leprosos, estanquei a aflição de muitas lágrimas com exposições a respeito dele. Se não levantei paralíticos, pelo menos ergui a coragem da fé em muitos corações desanimados ante a incúria pelas coisas santas. Se não expulsei demônios, é certo que alijei o ateísmo, recuperando almas para o dever com Deus. Se não ressuscitei mortos, renovei esperanças na alma de muitas matronas desgostosas com a indiferença dos próprios filhos na prática do bem. Revigorei a decisão de muitos pecadores que temiam procurar o bom caminho, porque envergonhados de se apresentarem a Deus pela oração, a fim de se renovarem pelas jornadas reabilitadoras. E assim, minha alma se alegrava em Cristo, dilatavam-se os meus propósitos do progresso, e eu sentia que de dia para dia, quando orava, mais incidiam sobre mim forças e novas bênçãos para mais me desdobrarem em operações objetivas que tendiam a me fazer comungar com a vontade daquele unigênito dos céus, que um dia penetrou os umbrais pecaminosos de minha casa para me levar à salvação. Um dia penetrou os umbrais pecaminosos de minha casa para me levar à salvação. E conclui Zaqueu: encontrei então, dentro de mim próprio, aquele reino que ele anunciara. Encontrei a paz do dever cumprido que me embalava o coração. Como disse Zaqueu, ao buscar Jesus, ao se esforçar por encontrá-lo, ao descer do sicômoro, ao abrir mão de todas as suas riquezas, ao se ver ignorado por todos os discípulos, ainda assim Zaqueu perseverou, buscou Paulo e continuou, despido de todo e qualquer vício, se esforçando na luta pela reforma moral. E como ele diz, finalmente encontrou o reino de Deus dentro dele, porque o reino de Deus está dentro de nós. E assim pôde encontrar a paz do dever cumprido. Vejam, amigos, quão luminoso Zaqueu se tornou. Vejam que Zaqueu
aquele homem cujo olhar nunca se deixou envolver pelo que falavam dele, pelo que pensavam dele, pelo que diziam dele. Aquele homem encontrou a luz dentro de si. E aí cabe, para podermos encerrar, lembrar que, como disse Jesus ao juiz de sua causa, logo no inicinho do livro A Boa Nova, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento. Nós extravasamos o nosso sentimento pelo olhar. Que possamos, portanto, exprimir amor. Que possamos exalar amor. Que possamos entregar amor. Porque o amor é a maior de todas as forças. Porque a realidade é que só se vê bem com o coração. Porque o essencial é invisível aos olhos. Quem fala isso é Saint-Exupéry. Portanto, amigos, nesse mês de dezembro, nesse mês em que celebramos Jesus, nesse mês em que todos nós nos sentimos envolvidos pela potência luminosa do grande Mestre, que possamos refletir sobre a necessidade de mudar o nosso olhar, refletir sobre a necessidade de entregarmos amor, benevolência, indulgência, para que possamos, assim, nos transformar candeias de nosso próprio corpo, candeias de nossas próprias jornadas. Com certeza, cada um de nós, se esforçando por isso, se esmerando para isso, sentiremos como Zaqueu um dia o reino de Deus dentro de nós. Bom dia a todos, graças a Deus. Obrigado pelas reflexões. Vamos passar agora outro momento da nossa reunião, que é o encerramento, através da prece, pedindo a Jesus, pedindo aos amigos espirituais que nos protejam e que possamos olhar para o outro com benevolência, com compreensão, com tolerância, como foi muito bem mostrado, como foi bem destrinchado aqui para todos nós. Sabedores que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Que essa prece, Senhor, possa ser estendida às pessoas que estão desarmonizadas no momento, desarmonizadas, que elas possam entender que tudo passa. Que possamos, Senhor, cada dia nos fortalecermos mais e refletirmos mais sobre o momento que estamos passando. Como foi colocado, o mês de dezembro é o mês de Jesus. Vamos orar por ele, vamos pedir por nós, vamos nos unir em amor cada vez mais, amando, respeitando como verdadeiros irmãos em Cristo. Assim, agradecidos, pedimos a permissão para encerrar essa nossa reunião. Graças a Deus e um bom dia a todos.